Olá, pessoal, boa tarde. Nossa aula de hoje é uma aula de história. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 252. Os imigrantes e a formação de cidades no Brasil. Você consegue perceber a influência da cultura dos imigrantes no Brasil? Sim, nós podemos perceber essa influência através da culinária, através dos costumes, através da arquitetura, como vimos nos capítulos anteriores. Se lembram? Então vamos lá. As cidades formadas por imigrantes. Então aqui, pessoal, eu vou fazer um breve resumo para a gente lembrar um pouco da influência desses imigrantes aqui na nossa cultura. Nas cidades, os imigrantes dedicavam-se às mais variadas atividades. Eles contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Eles introduziram grande variedade de serviços que até então não existiam no nosso país. Incrementaram as artes e tornaram possível a implementação da indústria. Na última década do século XIX, os portugueses, ao lado dos brasileiros, dedicavam-se à comercialização de gêneros alimentícios. A importação de tecidos era dominada pelos alemães e pelos franceses e italianos. Os italianos também se concentravam a maior parte do comércio de ferragens, funilaria e comércio dos calçados também. Os padeiros, confeiteiros e curtidores de couro eram geralmente os franceses e os alemães. Os sírios e os libaneses eram proprietários da maior parte das lojas de armarinhos e tecidos e também influenciaram na culinária. Um verdadeiro exército de mascates, pessoal, é aqueles vendedores que oferecem mercadorias em domicílio, ou seja, de porta em porta, certo? Então, o verdadeiro exército desses mascates, desses vendedores, cortavam as diversas regiões do país, oferecendo suas mercadorias na periferia das cidades e até mesmo nas fazendas espalhadas pelo interior. Vendiam tecidos, chapéus, roupas, sapatos, relógios, bijuterias e uma infinidade de outros produtos. A grande maioria dos mascates eram compostas de imigrantes de origem árabe. Então, tudo isso que eu expliquei aqui é tudo que a gente já vem vendo sobre os imigrantes no Brasil, a influência desses imigrantes. Certo, pessoal? Então, aqui eu só fiz um apanhado das informações para lembrá-los. Então, vamos lá à apostila agora. Em 1819, um grupo de imigrantes suíços chegou em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, chegaram vários outros grupos de imigrantes europeus, que começaram a formar colônias em diversos lugares do Brasil. Colônia, pessoal, o significado está aí do lado, que é uma comunidade formada por imigrantes onde buscam preservar as suas tradições, certo? Esses grupos de imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha como principais objetivos colonizar regiões do país e aumentar a produção agrícola. Vemos aí abaixo um quadro, uma obra, está retratando Nova Friburgo aqui, como era nesse início, o início dessa colônia, dessa comunidade formada pelos imigrantes. Próxima página, 253. Muitas regiões do Brasil receberam imigrantes. Com isso, várias colônias foram fundadas por eles, dando origem a municípios que existem até hoje.
O município de Americana, por exemplo, foi fundado em 1875 por norte-americanos no estado de São Paulo. No Brasil, eles se dedicaram principalmente ao cultivo agrícola do algodão e da melancia. Então, essa cidade tem o nome de Americana porque foi fundada por americanos, certo? Continuando, então. Já o município de Tomé-Açu, localizado no estado do Pará, foi fundado por portugueses, mas recebeu grande influência de imigrantes japoneses que chegaram à região a partir da década de 1920. Esses imigrantes se dedicaram às atividades agrícolas, com destaque para a produção de pimenta do reino, muito importante para a economia da cidade até hoje. Olambra, no estado de São Paulo, é outro exemplo de município formado por imigrantes. Os holandeses chegaram à região na década de 1940. A cultura de flores e plantas ornamentais proporcionou um grande desenvolvimento econômico a esta cidade. Então, pessoal, até hoje, lá nessa cidade em Olambra, eles se dedicam ao cultivo de flores e plantas ornamentais. Até todo ano, no mês de setembro, eles fazem uma festa das flores lá, né, chamada Expo Flora, que é uma festa muito conhecida em todo o estado de São Paulo. E toda essa festa, ela é dedicada, né, voltada à cultura holandesa, que foram os imigrantes que formaram essa cidade, certo? Então, pessoal, grande parte dos imigrantes que vieram ao Brasil era formada por pobres camponeses europeus. Eles deixavam os seus países, muitas vezes acompanhados pela família, e alguns desses imigrantes também se instalaram na região sul do Brasil. Esses imigrantes que foram para a região sul do Brasil, eram formados mais por alemães, italianos e eslavos, principalmente também poloneses, russos e ucranianos. Então, essa região sul do Brasil, ela tem uma forte influência também, principalmente de alemães, poloneses, russos e ucranianos, certo? Página 254. A influência dos imigrantes. A influência dos imigrantes nas regiões onde se estabeleceram é muito marcante e pode ser percebida, por exemplo, pelas características das construções, pelos nomes de ruas e avenidas, pelas festas e outros eventos que são promovidos na cidade, entre vários outros motivos. Veja alguns exemplos. Em meados do século XIX, imigrantes alemães chegaram ao Brasil e fundaram várias cidades, principalmente na região sul do Brasil. A colônia de Blumenau, no atual estado de Santa Catarina, por exemplo, foi fundada no ano de 1850 e em pouco tempo destacou-se como um importante centro agrícola e industrial. Então, vemos aí na foto abaixo a Oktoberfest, que é uma festa tipicamente alemã que acontece todo mês de outubro em Blumenau, estado de Santa Catarina. Na foto, pessoas com roupas típicas durante a festa em 2011. Então, aí vocês podem perceber a grande influência alemã na festa. Os imigrantes sírios e libaneses chegaram ao Brasil no final do século XIX. Aqui, muitos deles se dedicaram a atividades comerciais nos centros urbanos, trabalhando como mascates ou em lojas vendendo produtos diversos, como eu já havia comentado no início. Abaixo aí, uma foto da rua 25 de Março. Os imigrantes sírios e libaneses contribuíram para o desenvolvimento econômico de muitas cidades. Na fotografia ao lado, a rua 25 de Março, em São Paulo, onde muitas lojas foram fundadas por esses imigrantes, certo?
página 255. Muitos imigrantes italianos também chegaram ao Brasil no final do século XIX. Grande parte desses imigrantes veio para trabalhar nas fazendas de café, na região sudeste do país, né, como nós já estudamos anteriormente. No entanto, a cultura italiana também é muito presente na região sul, onde muitos imigrantes compraram pequenas propriedades e se dedicaram à agricultura e à pecuária. Um dos principais produtos cultivados foi a uva, utilizada como matéria-prima na produção de vinho. Muitas cidades nessa região, como Farroupilha, Silveira Martins e Caxias do Sul, foram colonizadas por italianos. Então, vemos aí nessa foto ao lado, descendentes de italianos colhendo uvas no município de Silveira Martins, no estado do Rio Grande do Sul. Já os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil no início do século XX para trabalhar nas fazendas de café e realizar outras atividades agrícolas. Apesar das dificuldades da adaptação que encontraram no Brasil, um país com hábitos e costumes muito diferentes dos seus, os imigrantes japoneses conseguiram se estabelecer em diversas regiões, preservando muitos elementos de sua cultura. Então, nós vemos aí abaixo, né, na foto abaixo, uma rua no bairro da Liberdade, em São Paulo. Suas luminárias em estilo japonês revelam a influência japonesa nesse lugar. Então, pessoal, esse bairro, o bairro da Liberdade, é um bairro composto por muita influência japonesa. Então, nesse bairro, né, só pelas luminárias aí, vocês podem ver já a grande influência exercida pelos japoneses. Foram os restaurantes japoneses existentes também neste bairro. Página 256. Atividade para a sala. Número 1. Em meados do século XIX, começaram a chegar imigrantes no Brasil. No início do século XX, o número de imigrantes já havia aumentado muito. Observe o quadro abaixo e em seguida responda as questões. Então, vocês vão observar esse quadro aqui abaixo. Então, temos aí o nome do quadro, Imigração no Brasil, no período de 1884 a 1939. Então, temos aí a coluna de nacionalidade, né, dos imigrantes. Então, temos aí alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e libaneses, outros e o total deles, certo? E temos aí o número de imigrantes. Então, os números estão aí à frente, né, dos nomes dos imigrantes e o total também lá abaixo, certo? Então, vocês vão responder a essas questões depois de analisar o quadro. Então, letra A. Qual o período abordado pela tabela? Então, qual que é o período? Os anos que estão lá, que está lá no nome do quadro. Vocês vão colocar aí esse período, essas datas. Letra B. Qual foi o total de imigrantes que vieram para o Brasil? Então, é só vocês olharem lá na tabela e colocar o número correspondente. Letra C. Qual o total de imigrantes japoneses? Então, vocês vão olhar, né, e ver o número correspondente aos imigrantes japoneses. Letra D. Quantos imigrantes italianos vieram a mais que os alemães? Então, aí vocês vão ver o número correspondente dos italianos e o número correspondente aí dos alemães. E aí vocês vão fazer aí uma continha de menos, certo? Uma subtração para encontrar quantos imigrantes italianos vieram a mais que os alemães. E letra E. Você conhece alguma influência cultural dos imigrantes mencionados na tabela, como culinária, arquitetura ou tradições? Eu conheço muitas.
E vocês, depois de tudo isso que nós estudamos no decorrer aqui da matéria de história, então eu tenho certeza que também vocês conhecem alguma dessas influências dos imigrantes, certo? Então vocês vão colocar aí. Eu quero saber. Página 257. Atividade para casa. Número 1. Os costumes e as tradições dos imigrantes foram preservados em diversos elementos culturais, inclusive na culinária. Identifique a seguir o país de origem de cada alimento. Número 1. Alimento de origem italiana feito com base de massa assada com vários tipos de recheio. Então, vocês vão ver, né, na foto abaixo, identificar qual é esse alimento e colocar o número aí ao lado. Número 2. Comida de origem japonesa feita à base de arroz, legumes e peixes enrolados em algas marinhas. Então, vocês também vão procurar esse alimento e colocar o número correspondente. Número 3. Comida libanesa, geralmente feita com recheio de carne moída ou ricota. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, procurar o alimento e colocar o número correspondente. E 4, alimento muito apreciado pelos alemães, feito à base de carne de porco. Então, vocês vão também procurar esse alimento e colocar aí o número correspondente. Certo, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo!